irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Mais numa manhã de domingo nós temos o privilégio, costumo dizer assim, né, que é um grande privilégio que nós temos e de podermos com tanta liberdade estudar a palavra de Deus. Então hoje nós vamos ter a quarta lição da nossa revista, que com o tema A Missão da Igreja. No domingo passado nós tivemos uma aula rica, com muitos aprendizados, né? Que o nosso irmão Lelo passou para nós, com o tema Inimigos da Igreja, as portas do inferno. Então hoje, seguindo na nossa revista, nós temos hoje uma aula também muito rica, que nós vamos explorar em vários textos, sobre a missão da igreja. Qual é a nossa missão, né? A missão da Igreja de Jesus Cristo. Mas antes de entrarmos à revista, eu quero convidar você que está em casa, que está assistindo essa aula, acompanhando, estudando junto comigo essa aula, para que a gente venha reverenciar nosso Deus em oração. Amém? Então vamos lá. Maravilhoso Deus e nosso Pai, Senhor Jesus. Queremos te pedir, Deus, nesta hora, que o Senhor, né, nos dê entendimento da sua palavra, que possamos aprender mais de Ti, e não somente neste momento aprendermos, mas também levarmos para a nossa vida e ensinarmos aqueles, Pai, que também precisam ouvir e aprender da Tua palavra. Nós te pedimos, rogamos a Ti no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero convidar vocês aí, pegarem a revista, quem ainda não pegou, tá? Vamos lá. Pegar a sua Bíblia, né? Que é essa que nos acompanha diariamente, temos que ser assim, justos, né? E também para o estudo de hoje. A primeira leitura nossa vai estar no livro de Mateus 28, versículos 18 e 20. Então vamos lá. Mateus 28, versículo 18 a 20. Diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Irmãos, nesse trechinho, nesses 3 versículos, eu tirei 3 tópicos, ou seja, tirei não, né? Já estavam aqui, mas que eu entendi 3 tópicos bem fundamentais. Um deles, no primeiro, né, no versículo 18, ele nos faz uma declaração. Jesus aqui nos declara: É-me dado todo o poder. Ou seja, todo o poder é dado a ele nos céus e na terra. No versículo 19, ele nos dá uma ordem, ou seja, a ordenança do ide. E no 20, ele nos faz uma promessa: Estou convosco todos os dias. Ou seja, ele nos faz uma declaração do seu poder, ele nos ordena o ide e ainda ele fala: Eu estou contigo. Ele tem todo o poder, ele nos envia, ele nos fala: ide por todo mundo, pregar o evangelho a todas as criaturas, e eu estou contigo todos os dias. Ou seja, ele está conosco, ele anda junto com nós. Amém? O segundo texto nosso, que é o texto devocional, ele está em João 17, de 1 a 26. Vamos lá então, juntos. Vou colocar minha revista aqui do lado. Vamos lá então. João 17. Vamos começar lá. No verso 1 diz assim: Jesus falou assim e, levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti.
Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Esses versículos, meus irmãos, do 1 ao 5, é Jesus, ele ora por si mesmo, certo? Jesus, sendo o próprio Filho de Deus, em oração, ele suplica a seu favor. Seguindo no versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que no mundo me destes. Eram teus, tu mos destes e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que tu me destes. Eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que sai de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. Nisto eu glorifico. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os obedeceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Aqui, meus irmãos, do versículo 6 ao 19, Jesus, ele ora por seus discípulos, ele ora pelos seus, intercede pelos seus diante de Deus. E agora no versículo 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que os tem amado, a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci.
e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Esta é uma oração que Jesus faz para todos os crentes, para mim e para você. Amém, irmãos? Agora vamos retomar a nossa revista novamente, certo? E vamos fazer a nossa introdução da revista de hoje, a missão da igreja. Então, irmãos, todos nós somos discípulos e compomos a igreja do Senhor Jesus Cristo, certo? Então, essa missão, ela foi confiada a nós por Ele, certo? Os textos aqui tem de Mateus 10, 16, João 17, 18, 20 e 21, eles nos dizem o seguinte, são textos que nos remetem ao ID, né? Ao envio, ao nosso envio como ovelhas no meio dos lobos. Não tem uma promessa de que vai ser facinho não, viu? Essa nossa missão, que é a missão da igreja. Mas ele está falando para a gente ir, certo? Nós acabamos de ler em Mateus que nós temos lá o Senhor, né? Que declara que tem todo o poder. Ele nos dá uma ordenança para ir, mas ele diz o quê? Ele faz uma promessa para nós, que ele estará conosco, certo? Então, não precisamos ter medo, mesmo que a nosso id aqui vai ser em meio de lobos, mas nós não vamos estar sozinhos, certo? Vamos continuar então. Se a nossa missão aqui é confiada a Ele, é até que Ele venha, né? Até que Jesus volte. E então, se não a cumprimos, as pedras clamarão. Em Lucas 19, 40 diz, digo-vos que se estes se calarem, ou seja, eu e você, as pedras clamarão, certo? Porque os planos de Deus, meus irmãos, ele não pode ser frustrados, né? E ele não ficará sem testemunho de si mesmo. Então, se a nossa missão cumprir o ID, faremos. Porque nós temos alguém do nosso lado, uma promessa de que ele estará conosco nesse nosso ID. E nós estaremos do lado de alguém que tem todo o poder nos céus e na terra. Amém? Então, a nossa revista de hoje, né, que é a missão da igreja, ela tem alguns tópicos aqui que nos norteiam. O primeiro deles é evangelizar o mundo. Então, essa é a primeira missão da igreja, evangelizar o mundo. Antes de continuar, eu quero só ler o significado de missão, né? Então, a missão é o quê? É uma incumbência que nós, ou que alguém nos dá, para que a gente venha executar, né? É um pedido, ou é uma ordem, né? Um encargo que alguém nos dá para que a gente vá cumprir. Então, vamos lá. O evangelizar significa pregar boas novas de salvação. Foi o que o anjo fez quando anunciou o nascimento de Jesus, o Cristo que viria a ser o Salvador. Os anjos souberam, Jesus está para nascer. Vou avisar aos pastores. Vamos na sequência. Então, o Salvador é a boa nova e pregou a boa nova. Conforme a mensagem do anjo aos pastores, Jesus é a boa nova. Jesus, já adulto, percorria toda a Galileia pregando o evangelho do reino. Está em Mateus 4, 23. A igreja tem a boa nova e deve pregá-la. Foi uma ordem que Jesus deu à igreja, a seus discípulos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas, né? Todo mundo conhece esse texto, que está lá em Marcos 16, 15. Paulo entendeu bem essa questão quando expressou a seguinte frase, né? Ou a seguinte forma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Ou seja, vamos lá. Os anjos anunciaram aos pastores a vinda do Salvador. Jesus nasceu, conforme ia crescendo, adulto, percorria toda a Galileia, pregando o evangelho. Evangelizar é uma função da igreja. Os discípulos evangelizavam. Aqui no texto diz que, pois não me envergonho do evangelho, porque o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, nós não temos que nos envergonhar nada. Paulo diz assim que primeiro ninguém tem que se envergonhar. E segundo, ninguém tem que se glorificar pelo fato de estar pregando o evangelho. Isso é uma missão nossa. É uma obrigação nossa. É nossa incumbência de pregar o evangelho. Então, nós temos essa incumbência e temos que fazê-la com muita firmeza, de coração aberto, limpo. Em Mateus 5, 13 e 16 diz assim: vós sois o sol da terra e vós sois a luz do mundo. Se o sol vier a ser insípido, para nada mais presta, e não se acenda uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Ou seja, nós temos a missão, nós temos o privilégio e temos que fazer com qualidade, com ousadia. Não podemos ser aquele salzinho sem graça que tem que colocar aquele monte de sal assim para poder temperar uma panelinha de comida, não. Nós temos aquele sal puro, refinado, grosso ou com qualidade, que uma pitadinha assim já salga um caldeirão. Ou seja, que a sua palavra tenha poder, que aquilo que você fala tenha significância, que você seja luz, que aonde você chega realmente as pessoas percebam, não você, mas a glória de Deus. Que você não tem que fazer uma fogueira. Não, que a sua lamparina seja aquilo que Deus precisa para iluminar aquele ambiente, para atingir a vida das pessoas através da sua luz. Então, que a sua lamparina não fique escondida debaixo da mesa, dentro do armário, em algum lugar, para que ninguém veja. Não, tem que estar em cima da mesa, em cima do cômodo, em cima do móvel, à vista das pessoas, e que ela realmente faça diferença no ambiente onde você esteja. Na sequência diz assim, ó, o mundo está em trevas e sem sabor, sendo assim consumido. Aqui tem uma palavra que diz assim, deteriorado pelo pecado. Então, meus irmãos, como cristãos, temos a responsabilidade de preservá-lo e dar-lhe sabor e iluminá-lo, né? É responsabilidade nossa, né? Quando nós recebemos a incumbência, a missão de evangelizar o mundo. Temos o segundo tópico, vamos lá. Glorificar o Pai Celestial. Glorificar significa honrar, homenagear. Nós temos vários textos aqui e todos eles falam o seguinte, ó. A natureza proclama a glória do seu Criador. Os passarinhos cantam, as árvores, os mares, os ventos glorificam o seu Criador. A terra está cheia da glória de Deus. Todos somos criados para a glória de Deus. Amém, irmãos? Eu imagino que lá na sua casa você tenha concordado comigo. Amém? Vamos então, seguindo. O Filho unigênito glorificou o Pai Celestial. Quem é o Filho unigênito? Jesus, né? Como que ele glorificou o Pai Celestial? Consumando a obra que o Pai lhes confiou. Eu glorificarei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Isso está lá em João 17,4, que nós lemos agora há pouco, né? Outro tópico. Manifestando o nome do Pai aos homens. Jesus manifestando o nome do Pai aos homens. Foi a forma
que Jesus, o Filho unigênito, glorificou o Pai Celestial. Lá em João 17,6 também, que nós lemos, ele diz, manifestando o teu nome aos homens. Respondendo às orações de seus discípulos, Jesus, novamente, glorificando o Pai Celestial. Em João 14,3, ele diz assim, ó, e tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado. Agora, quando nós falamos em glorificar o Pai Celestial, nós temos aqui os filhos adotados devem glorificar o Pai Celestial. Quem são esses filhos? Né, meus irmãos? Eu e você. Frutificando para Deus. Tá? Deis bons frutos. Deus pede. Deem bons frutos, meus filhos. Como glorificar? Testemunhando aos incrédulos. Te louvarei entre as nações. Cantando louvores ao teu nome. Não nos envergonhando, mas louvando, glorificando, dando testemunho. Seguindo o exemplo de Jesus. Seguindo os caminhos de Jesus. Nós estaremos glorificando o Pai Celestial. Vivendo uma vida santa e pura. Em 1 Coríntios 6,18 diz, vosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, sede santos, sejam puros. Assim, você vai glorificar o Pai Celestial. Vivendo e morrendo para Deus. Em João 21,19 diz, Jesus teve morte de cruz para glorificar a Deus. Então, nós vemos aqui que glorificar o Pai Celestial, o Filho unigênito glorificou o Pai. E os filhos adotados devem glorificar o Pai Celestial, que somos eu e você. Então está registrado, meus amados, em Efésios 3:21, diz assim, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém? Isso quer dizer que tudo que é feito na Igreja deve estar de acordo com a vontade revelada de Deus e ter a finalidade de glorificá-lo. Então, tudo que fizermos na igreja não é para mim ou para você. Não é para exaltar alguém. Não é para exaltar o nome da igreja, o templo, a construção. Mas é para a glória do Senhor. Lembrando que o mesmo princípio se aplica também à vida pessoal dos que confessam o nome do Senhor Jesus Cristo. Não é para nossa honra e nossa glória. É para a glória do nosso Senhor Jesus. Terceiro tópico, minha gente. Sujeitar-se às autoridades. É uma das missões da igreja. Vamos lá, então. A autoridade não é a mesma coisa que autoritarismo. A pessoa que é investida de autoridade é aquela a quem foi conferido poder para ordenar e tomar decisões. E o faz com justiça. Então, quem tem autoridade tem que ser uma pessoa justa. Considerando os seus liderados, ou seja, respeitando os seus, aqueles a quem ele tem a incumbência de liderar ou de cuidar, né? Um líder cuida. O autoritário é aquele que impõe suas ideias, agindo com arbitrariedade. A Bíblia diz que as autoridades são instituídas por Deus, mas cada um prestará conta das atribuições que lhes foram confiadas. Então vamos ao primeiro tópico, ou subtópico do sujeitar-se às autoridades. O Senhor dos Senhores se submeteu à autoridade. Nós estamos falando de Jesus, né, meus amados? O Pai Celestial, nós temos vários textos aqui que nos remetem ao, se possível, Jesus falou para o Pai, Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, que não se faça a minha vontade, mas a sua. Veem, meus amados, que Jesus se submetia às autoridades do Pai. Jesus também
ele se submetia às autoridades dos seus pais terrenos. Ele era um filho obediente. Ele também obedecia os pais terrenos. Ele obedecia às autoridades governamentais. Nós temos vários textos aqui que comprovam que ele também pagava impostos. Certo? Seguindo, os servos do Senhor devem ser submissos às autoridades. Nós vimos que Jesus era submisso ao Pai, aos seus pais terrenos, às ordens aqui da terra, né? Ele era submisso e cumpria. Então, quanto aos servos do Senhor, devem ser submissos às autoridades. As autoridades procedem de Deus e foram por ele instituídas. Nós sempre falamos, toda autoridade aqui na terra, elas são instituídas por Deus. Eles, quanto nós devemos cumprir as ordenanças também colocadas, estabelecidas aqui. Quem se opõe à autoridade pode sofrer a punição do Estado. Nós temos as leis. Se nós descumprirmos as leis, nós seremos punidos aqui. O ministro de Deus age para o bem daquele que o faz o bem. A sujeição à autoridade é um dever de consciência. Temos que ser conscientes que nós estamos sobre as autoridades, sobre as leis. Como instituídos por Deus, devemos pagar-lhe o que lhes for devido. Sempre cumprir com as nossas obrigações e as nossas ordenanças. Vamos lá. Teologicamente, a doutrina é esta, que a Igreja e o Estado são fatores do reino de Deus, tendo cada qual sua função particular. Isso quer dizer que os governos têm o seu lugar nos propósitos de Deus, e nenhum deles exerce controle além do que Deus permite. Nós vimos antes aqui que você pode sofrer punições se você quiser fazer aquilo que não está na ordenança de Deus. Portanto, a atitude saudável para a igreja e para o crente é respeitá-los, de acordo com os princípios bíblicos. Não só uma vez ou sempre, né, a gente vê o pastor sempre orando pelas autoridades. E nós devemos fazer isso. Apesar de que muitas vezes aqueles mesmos que nós colocamos como nossos líderes, como autoridade máxima, eles descumprem as ordens, as leis, né? Saem do caminho, se desviam. Mas isso também nós já vimos. Quem descumprir as ordens aqui, paga por isso, né? Sofre as punições. Nós, como igreja, como povo de Deus, nós temos que continuar intercedendo e orando a Deus por essas pessoas, né? Então, sempre no culto da igreja, nos cultos dos lares, nos seus devocionais, nossos devocionais, a gente tem que lembrar dessas pessoas, que elas também foram instituídas por Deus. Por que, meus irmãos? Porque devemos lembrar que a palavra final em termos de autoridade é Deus. Em circunstâncias nas quais a palavra das autoridades humanas contraria a vontade de Deus, como cristãos, devemos escolher sempre a vontade de Deus. Amém? Vamos ao quarto tópico da nossa aula, missões da igreja, ou missão da igreja. Ser uma comunidade terapêutica. Vocês já devem ter visto alguém falar assim: a igreja não é um museu de santos, mas um hospital de doentes, de pecadores, né? Então nós, como igreja, nós devemos viver em comunhão, fazendo de modo que as pessoas se identifiquem umas com as outras. E como comunidade terapêutica, nós devemos usar meios assim adequados para aliviar e curar aqueles que nos procuram. Então, se nós somos uma comunidade terapêutica, nós vimos que a igreja é um hospital, um lugar de pessoas doentes, pecaminosas ou cheias de pecados. Nós devemos fazer de modo que nós sejamos uma comunidade
que nós possamos viver em comum modo. Que as pessoas consigam se identificar naquele local, nesta comunidade, nesta família. E adequar meios para que elas não só se organizem nesse meio, mas que elas possam se aliviar as suas dores, encontrar aquela palavra de salvação, de cura, de refrigério para a sua alma, de modo que elas possam se aliviar e curar as suas doenças. A sua doença que é o pecado. Então vamos lá. 2 subtópicos aí de ser uma comunidade terapêutica. O médico dos médicos curou os doentes. Então, Lucas 4, 16, 21. Jesus lê e atribui a si mesmo o cumprimento da profecia de Isaías, em que está escrito: ele, Jesus, ungido pelo Espírito Santo de Deus, traria cura para as enfermidades espirituais, evangelizar os povos e proclamar libertação aos cativos, proporcionar a cura física, restauração da vida aos cegos. Ele também fazia a cura emocional aqui, pôr em liberdade os oprimidos. Então, nós vemos aqui, se nós formos ver, irmãos, relembrarmos de todos os feitos, os milagres de Jesus, a gente não caberia aqui nessa página, nessas 2 páginas, nessa revista, todos os feitos de Jesus. Porque ele curava emocionalmente as pessoas, espiritualmente e fisicamente. Certo? Algumas coisas estão relatadas nos evangelhos. Aqui nós temos o evangelho de Mateus, nos dando vários capítulos e versículos falando dos feitos de Jesus. E tinha uma coisa interessante, meus irmãos, que ele curava e ele não fazia asepsia de pessoas. Ele não olhava se a pele era branquinha, se era um pouco mais queimadinha, se tinha um cabelinho bonitinho, um olhinho mais clarinho, mais escuro. Não! Se era pobre, se era rico. Não fazia. Ele esperava que a gente viesse, ou as pessoas viessem até ele de coração. Assim, verdadeiramente, com fé. E ele curava. Então ele libertava as pessoas das cegueiras, dos seus problemas físicos, emocionais, espirituais, espíritos imundos. E aqui diz assim, ele nunca despediu ninguém sem antes resolver a questão. Ou seja, não tinha um probleminha ou um problemão. Era um problema. E ele resolvia. Ele curava, ele restaurava, ele dava refrigério, aliviava as dores de quem precisava. Amém? Continuando então aqui. A igreja deve oferecer cura aos que necessitam. Jesus é pura compaixão. Ele convida a sua igreja a segui-lo. É na igreja que Deus ministra ao coração dos carentes e necessitados, dos exaustos e dos aflitos. Nós, os que temos Jesus como Senhor, devemos estar preparados para ser instrumentos de Deus nesta obra. Então nós, irmãos, que somos um povo do Senhor, separados, privilegiados, devemos ir em busca dos doentes de espírito, fisicamente, emocionalmente, e aqueles que estão mortos da carne, buscar eles de volta. Amém, irmãos? Jesus glorificou a Deus consumando a obra que Deus lhes confiou, ou lhe confiara. A confiança de Deus está depositada agora em nós. Eu vou ler de novo.
A confiança de Deus está depositada agora em nós, em mim e em você. A sua igreja, para continuarmos o que Jesus iniciou. Então vamos recapitular antes da gente finalizar aqui a aula. Qual foi a nossa missão? Então Jesus deixou a missão de evangelizar o mundo, glorificar a Deus, sujeitar-se às autoridades de Deus e ser uma comunidade terapêutica. Ser aquela comunidade que sabe acolher, sem fazer acepção de pessoas, sem de olhar status, cor, nada disso. Porque tudo isso é matéria, meus irmãos. Nós temos que aprender a olhar além desse corpo. Aqui, Jesus não dispensava ninguém sem antes resolver os seus problemas. Nós não temos o poder de resolver todos os problemas das pessoas, mas nós servimos a alguém, àquele que tem todo o poder, como nós vimos no início. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E ele nos enviou para que a gente vá. Por quê? E nós vamos sozinhos? Não, porque ele estará conosco. Então a missão da igreja é obedecer, evangelizar o mundo, glorificar o nome do Senhor, independente de onde que você esteja, ser aquela lamparina acesa, aquele sal puro, que realmente dá sabor à vida das pessoas, sujeitar-se às autoridades de Deus, ser submisso e ser uma comunidade terapêutica. Ser uma igreja onde as pessoas chegam e se sintam bem, se sintam em casa. Essa casa eu não quero mais sair daqui. E não é, quando eu falo em casa, não é a parte física, aquele prédio. É a parte espiritual, é o acolhimento, é aquela esperança que a pessoa que entra, que se achegue a essa comunidade, sinta verdadeiramente que ele está sendo acolhido. E que ali não são só pessoas, mas são servos do Senhor, do Deus vivo. Então a nossa oração nesse dia, meus irmãos, que o Senhor nos ajude como membros de uma igreja local. Nós não estamos falando só da Igreja Batista de Ilhabela, mas de todas as igrejas, né? Que é parte do corpo de Cristo, a valorizar o presente que recebemos de Deus e nos capacite a cumprir a missão que nos foi deixada, que é a missão de cuidar, de evangelizar, de glorificar o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Ora a Deus que aquilo que eu não consegui entender da revista, que eu não consegui passar aos irmãos, mas que verdadeiramente o nosso Senhor Jesus deu entendimento a cada um de nós, a cada um que está acompanhando a aula nesse momento, que o Senhor acrescente realmente e nos instrua para a honra e glória do nome dEle. Amém, meus irmãos?